Tem uma coisa em específico que eu fiz pra ficar milionária aos 17 anos de idade, saindo do absoluto zero, sem ter pai rico ou namorado rico. E é engraçado porque eu nunca vejo ninguém falando sobre essa coisa. Eu vejo muitas pessoas falando, na verdade, que você não deve fazer isso, que é errado, que vai te atrapalhar na sua vida, mas foi exatamente essa coisa que me trouxe onde eu estou hoje. E se eu não tivesse feito isso, eu provavelmente estaria ainda com R$7 na conta, igual eu estava algum tempo atrás. E nesse vídeo eu quero te contar que coisa é essa para que você também possa aplicar e ver esses resultados na sua vida. Amanda, e o que é essa bendita coisa que eu preciso fazer? Quanto que custa? Onde que eu compro? O que eu preciso fazer? É de graça, gente. Pasmem, é de graça. É de graça e a maioria das pessoas acha que é algo ruim, quando na verdade pode ser utilizado para sua evolução pessoal e para te fazer alcançar não só a sua meta financeira, mas todas as suas metas. E do que se trata, gente? Se trata de se comparar. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu quero deixar claro que nesse vídeo eu estou falando com pessoas que são procrastinadoras, pessoas que sabem o que fazer e não fazem, pessoas que estão saindo do zero. Eu não tô falando com pessoas que já são extremamente produtivas, fazem muito, já fazem todas as coisas que eu falo pra fazer aqui nesse vídeo, ainda assim, continuo se comparando no nível doentio. Eu daria outros conselhos nesse caso, como encontrar satisfação na sua vida atual, entender que a felicidade nunca vai estar no próximo passo, e claro, a gente precisa sempre ter isso em mente, mas esse conselho é voltado para as pessoas que estão no nível zero, que querem mudar, mas não fazem nada, que não agem. Não é um conteúdo que é voltado para pessoas que já estão agindo muito em alta performance, se doando e ainda não atingiram o resultado, porque nesse caso o conselho é completamente diferente. Chega um momento onde sim, a comparação começa a ser doentia e a gente precisa ter consciência disso, tá? Então deixando isso bem claro aqui. Eu recebo muita mensagem de gente me falando: Amanda, eu tô tentando ganhar dinheiro, enriquecer, trabalhando na internet e tal, e eu sofro muito com comparação, como que eu lido com isso? E a minha pergunta é simplesmente: quem disse que sofrer com comparação, que se comparar com outras pessoas é algo errado? Eu só cheguei onde eu estou hoje porque eu me comparei. Você só aprendeu a andar, a falar, e eu também, porque a gente se comparou com outras pessoas. Você só aprendeu a andar porque você viu outra pessoa andando e você tentou imitar essa pessoa, e você aprendeu que você pode andar. Você só aprendeu a falar porque você viu outras pessoas falando, começou a se comparar com essas pessoas, imitar essas pessoas, e você aprendeu que pode falar também. Você tem que usar essa comparação para o seu autocrescimento. Eu acho que uma das habilidades mais fortes que pessoas bem-sucedidas têm é pegar defeitos que elas possuem, ou então características que poderiam ser maléficas para elas, e passar a usar isso ao seu favor para crescer cada vez mais e para contribuir para a realização das metas delas. E eu falo muito sobre isso aqui no meu canal do YouTube, tem um vídeo que eu falei especificamente sobre isso. Isso é muito importante. Quando você consegue entender quais são os seus pontos negativos, quais são os seus pontos fracos, e usar eles e canalizar eles de forma que eles passem a te ajudar e não te atrapalhar, meu amigo, você zerou a vida. Então por que não usar a comparação ao seu favor, gente? É necessário que você se compare, porque se você ficar satisfeito com o seu resultado, você nunca vai ir atrás de mais resultado. Pegando o meu próprio exemplo, tá? Se lá atrás eu não tivesse visto um menino de 18 anos ganhando mais dinheiro no mês do que eu achava que era possível ganhar na vida, eu nunca teria começado no digital, eu nunca teria começado um negócio, eu nunca teria empreendido na internet, porque eu me achava muito nova para isso. Eu achava que não seria possível, mas foi essa comparação com essa pessoa que me fez agir e me fez chegar onde eu estou hoje. Tipo, simplesmente essa maldita comparação. Se uma pessoa acima do peso não visse ao redor dela pessoas magras, pessoas saudáveis, pessoas que têm um corpo que ela gostaria de ter, essa pessoa nunca faria nada pra emagrecer, porque ela nem saberia que o sobrepeso dela é um problema. E eu não tô falando aqui de problema físico, tá? Tô falando até de problema de saúde mesmo. Ela não saberia isso. Ela não saberia que é possível ela, com a altura dela, com a genética dela, ter um corpo melhor. Só que aí ela vê uma menina com a altura dela, a genética dela, e ela percebe que é possível sim. E essa comparação faz ela ir pra academia. Essa comparação faz ela agir, faz ela emagrecer e faz ela conquistar o corpo que ela sempre quis ter. Então, a comparação é necessária. O que você não pode fazer? É se comparar com alguém, aí olhar para essa pessoa e falar: eu não vou conseguir mesmo, eu vou desistir. E aí você acha que a comparação é o seu problema. Não, o seu problema é vitimização e procrastinação, não é a comparação que é o seu problema, porque outra pessoa tá olhando exatamente para a mesma pessoa que você está se comparando e falando: putz, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. E agindo ainda mais, e se motivando ainda mais, e trabalhando ainda mais. Então o problema não é se comparar com alguém, é como que você usa essa comparação. Se essa comparação faz você se desmotivar, faz você acreditar que não é possível, você está usando a comparação da forma errada. Ou então você está tendo referências erradas. Isso é muito importante. Com quem você se compara? Não adianta, por exemplo, tá? Vou pegar um exemplo aqui bem simples para todo mundo entender. Não adianta você ser um cara que tem uma genética horrível, que não toma bomba, e aí você vai treinar e você fica se comparando com o Ramondino. Tipo assim, cara, não adianta, tu não pode se comparar com ele, porque é algo completamente fora da sua realidade. Então, por mais que você se esforce muito, 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 você nunca vai conseguir chegar no resultado dele, porque ele tá tomando suco, entendeu? Ele tá com uma vantagem ali que você não tem.
Só que tem duas opções. Ou você muda a sua referência, então você vai pegar outra pessoa, outro cara que tem um shape tão legal quanto, que tem um shape que você gostaria muito de ter, uma pessoa que também não tem a melhor genética e não usa bomba natural igual você, ou então você muda a interpretação que você dá pro Ramondino. Ao invés de olhar pra ele e falar, putz, mas eu nunca vou conseguir por causa disso, porque ele usa bomba e eu não uso, porque ele tem genética que eu não tenho, você pode olhar pra ele e falar, tá, talvez eu nunca chegue nesse shape, mas se essa for minha referência, com certeza eu posso chegar em algo muito melhor do que se eu tivesse uma referência pior, porque ninguém consegue ultrapassar a sua ambição. Se você deixa de se comparar com alguém porque essa pessoa tá muito longe, pode ser positivo em certo aspecto para as pessoas que realmente têm muita dificuldade em colocar isso na cabeça delas, mas eu sou o tipo de pessoa que eu vou me comparar com, cara, o Elon Musk, se for preciso. Eu vou me comparar com alguém que chegou muito longe, porque talvez eu só chegue em 10% do que ele chegou, só que chegar em 10% do que ele chegou já vai ser muito melhor do que chegar em 100% de uma comparação que está muito próxima de mim, que é muito possível de eu atingir, entende? Então é tudo sobre estabelecer comparações que são estratégicas, comparações que fazem sentido pra você. Mas a comparação, ela é necessária. Gente, quando eu tava lá atrás, trabalhando, 18 horas por dia, trancada no meu quarto, na casa da minha mãe, tentando construir um negócio, tentando construir algo, o que mais me motivava era me comparar com outras pessoas. Era olhar pra outras pessoas e ver que outras pessoas tinham conseguido. E eu falava, putz, se essa pessoa aqui conseguiu, se essa pessoa aqui chegou em tal resultado, por que eu não conseguiria? Então não tem por que comparação ser ruim. Talvez não seja a forma mais saudável de se motivar, tá? Só que eu vou ser 100% sincera, gente. Enriquecer não é saudável. Se você quer ter muito resultado e resultado rápido, muitas vezes você não vai fazer isso de forma saudável. Você vai ter que fazer coisas que não são tão saudáveis assim. Usar armas ao seu favor, entre aspas, para conseguir chegar no seu resultado de forma mais rápida e mais intensa. E essas armas nem sempre são armas saudáveis. A única coisa que você não pode esquecer é o tempo que a pessoa levou para chegar nesse resultado. Então não adianta me comparar com o Elon Musk, porque beleza, ele é uma inspiração máxima, se eu chegar em 10% isso já é muito bom, já é suficiente. Eu entendi com a Amanda que eu me comparar é bom, isso vai me ajudar a me motivar. Eu não preciso usar isso como fonte de vitimização ou de procrastinação, mas ao contrário, como fonte de inspiração. Só que é impossível olhar pro Elon Musk e falar, putz, cara, eu tô tentando há 3 anos, eu ainda não estou onde ele está. Realmente, comparação não serve de nada. Eu só tô frustrado, nunca tô feliz. Cara, quantos anos o Elon Musk demorou pra chegar nesse lugar? Pra chegar nesse patrimônio, pra chegar nessa posição? Quantos anos ele tem? Quantos anos eu tenho? Quantos anos de experiência ele tem? Quantos anos de experiência eu tenho? E talvez o Elon Musk seja até uma escolha ruim, porque tem rumores que ele já era herdeiro, né? Enfim, tenho certeza. Mas sei lá, eu quero me comparar com um cara que saiu do zero, o Flávio Augusto, e ficou bilionário. Quantos anos o Flávio Augusto tem? Há quanto tempo ele está trabalhando no negócio dele? Não tem como eu, que estou trabalhando há 6 meses, me comparando com ele há 6 meses, falar, ai, não, realmente, não funciona esse negócio de comparar, eu nunca vou chegar nesse resultado, eu tô muito frustrada. Tu tá 6 meses no game, amigo. Ele tá, sei lá, a vida inteira dele. O bicho tem 50, 60 anos, você tem 20. Então, lembra, dentro da comparação, um fator essencial, que é o fator tempo. Você precisa de tempo. E segunda coisa que é essencial para você se comparar a pessoas e usar isso ao seu favor. Não olhe somente para o resultado. Não compare somente o seu resultado com o resultado dessa pessoa. Antes mesmo de comparar o resultado, de se inspirar no resultado da pessoa, você precisa modelar as ações dessa pessoa. Então, se eu quero chegar onde o Flávio Augusto chegou, eu não posso só olhar e falar, putz, tá, ele tem 1 bilhão, eu não tenho ainda, eu vou trabalhar mais. Eu preciso me perguntar, o que o Flávio Augusto fez para chegar lá? E eu vou modelar essa pessoa. E eu vou modelar pessoas de sucesso. Eu vou modelar a rotina delas, as coisas que elas estudam, a forma de pensar delas. Gente, a pessoa que eu sou hoje, que ganha o dinheiro que eu ganho, é totalmente diferente da Amanda, que ganhava R$1.500 por mês. Não é a mesma pessoa. A Amanda que mora aqui em Alphaville não é a mesma pessoa que morava lá no interior do Nordeste. Eu não sou a mesma pessoa. Eu precisei mudar tudo. E como que eu mudei tudo em mim? Modelando as pessoas que eu admirava. Então eu peguei essa pessoa aqui, que é temente a Deus, e eu comecei a modelar o que ela faz. O que ela faz para ter um relacionamento com Deus? Para ser sensível espiritualmente? Quantas vezes ela lê a Bíblia por dia? Quantas horas por dia ela dedica a Deus? Quantas vezes ela vai para a igreja? Beleza, vou modelar. Essa vai ser a minha referência em espiritualidade. E essa pessoa aqui, que tem um corpo que eu quero ter, o que essa pessoa come? Como que é a disciplina dela? Como que é o treino dela? Como que ela enxerga o treino? Como que ela se motiva para ir para academia? Qual que é a constância dela na academia? Beleza, então eu vou modelar as ações dessa pessoa.
Não adianta eu só querer o resultado se eu não estou disposta a fazer as mesmas coisas que essas pessoas fazem. E no financeiro é a mesma coisa. Se eu quero ter o resultado do Flávio Augusto, antes mesmo de ousar me comparar com o resultado dele, antes mesmo de ousar abrir a boca para falar que não adianta me comparar porque eu nunca vou chegar nesse resultado, eu preciso me perguntar sinceramente, me olhando no espelho. O que eu tenho feito? O que o Flávio Augusto fazia? O que eu tenho feito? Qual que era a rotina dele? Que horas que ele acordava? E não adianta você se comparar com as pessoas quando elas já chegaram lá. Tipo, tu quer ter a rotina do Flávio Augusto bilionário. Não, amigo. Ele já tá bilionário. Você precisa ter a rotina do Flávio Augusto quando ele tava ferrado igual a você. O que ele fazia? Porque com certeza ele estudava muito mais do que ele estuda. Ele lia muito mais do que ele lê. Ele trabalhava muito mais do que ele trabalha. Ele abria mão de muito mais coisas do que ele abre mão hoje. Então não adianta você querer se comparar com o resultado final da pessoa e não comparar a sua rotina com a rotina dessa pessoa. Então eu acho que a comparação ela é extremamente importante para você crescer na vida e ela passa a ser muito útil quando você entende que preciso me comparar com as ações dessa pessoa antes mesmo de ousar me comparar com esse resultado. E eu preciso sempre me lembrar que o que vai fazer a comparação me puxar para baixo, me puxar para cima é a narrativa que eu vou contar para mim mesmo. Se eu vou decidir olhar para X pessoa e decidir me vitimizar, decidir contar uma historinha para mim mesmo que eu não consigo, que é muito difícil, que ela tinha X vantagens que eu não tenho, ou então eu vou decidir usar isso como fonte de inspiração para contar uma história positiva para mim mesma, que se fulano chegou, eu também consigo. E que mesmo que eu não chegue em 100% do resultado dele, chegar em 50% já vai ser insano. Mas não vai funcionar se você não entender essas duas coisas, tá? Que você vai continuar sempre no loop infinito de ficar se comparando, ficar se vitimizando, ficar triste, ficar desmotivado, enquanto você não entender a forma inteligente de se comparar e usar isso pra ficar rico. É isso, gente. Estou indo pra minha casa agora porque tá ficando muito frio aqui no condomínio. Não me esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo se tiver alguma pergunta, se você concorda com alguma coisa, discorda, tem alguma coisa a acrescentar. Não deixa de comentar aqui embaixo essa coisa pra gente interagir. Eu leio os comentários, curto, sempre tento responder. E não esquece de me seguir aqui no YouTube, deixar um like nesse vídeo. E eu espero te ver nos próximos vídeos, onde eu sempre falo sobre produtividade, fé, Deus, mentalidade, dinheiro e várias coisas desse tipo para te ajudar a ter uma vida melhor e mais saudável em todos os âmbitos, tá? Um beijo, fiquem com Deus.